aqui, não é possível de gracinha ainda. Não, não. Tá bom assim? Tá. Tá bom. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Gibran Khalil Gibran, na excepcional obra O Profeta, diz que o profeta, o protagonista da história, estava indo embora da ilha quando diversas pessoas passaram a lhe perguntar a respeito de diversos assuntos para poder beber um pouco do conhecimento daquele mestre. E Almitra, sua aprendiz, lhe pergunta: mestre, fala-nos sobre o casamento. Então ele diz uma das poesias mais lindas que já foram ditas na face da terra: amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor uma prisão, que antes exista um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais da mesma taça. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais da mesma fatia. Cantai, dançai juntos, mas deixai cada um de vós fique sozinhos, assim como as cordas da lira, que embora estejam separadas, vibram ao som da mesma canção. Não entregueis os vossos corações ao cuidado de um ou de outro, pois somente a mão da vida pode conter os vossos corações. E ficai juntos, mas não demasiado juntos, pois as colunas do templo erguem-se separadamente e o carvalho cipreste crescem não um à sombra do outro. Quando o profeta diz a respeito essa poesia, ele está em total consonância com o que a psicologia moderna fala a respeito dos matrimônios, dos relacionamentos, e em total consonância com aquilo que o Espiritismo nos prega. E deixando bem claro, quando eu estou falando de casamento, eu estou falando de todos os tipos de casamento, sem nenhum tipo de preconceito, todos os tipos de uniões. Quando ele diz: amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor uma prisão. Esse é um dos problemas dos relacionamentos que nós vemos hoje na humanidade. As pessoas amam mais a posse do que o parceiro ou a parceira que estão do lado. Amam mais o controle, amam mais o fato de estarem superiores na relação, esquecendo que o companheirismo, a abnegação são muito mais importantes no relacionamento. Quando ele diz que nós devemos encher a taça um do outro, mas não beber da mesma taça, partir o pão ao meio, mas não comer da mesma fatia, e ainda ele cita que assim como as cordas da lira, que embora separadas, vibram ao som da mesma canção, é porque amar não é deixar de ter a própria personalidade, não é perder a individualidade. Nós estamos juntos num relacionamento, disse até das almas gêmeas, mas nós precisamos decidir: são almas gêmeas ou são algemas? Isso nós precisamos deixar claro. Quando nós adentramos num relacionamento, nós não perdemos a essência de quem nós somos. Nós completamos a nossa caminhada e a nossa existência com a colaboração da pessoa que nós elegemos para estar do nosso lado. No entanto, a forma como nós encaramos o relacionamento, ele ficou muito complexo ao longo do tempo, porque nós, seres humanos, nós somos muito apressados. Nós queremos tudo para ontem, nós não esperamos nada, nós não temos paciência de nada, e com a velocidade ciclópica dos dias atuais, nós perdemos mais ainda a paciência, e nada se faz sem paciência, nada se faz sem cuidado. Se nós fizermos uma analogia do casamento com um restaurante, nós podemos dizer que os relacionamentos de antigamente eram igual você ir jantar ou almoçar num restaurante à la carte. Pensemos bem, como é um restaurante à la carte?
Você se senta, calmo, você vai lá com a sua parceira, o seu parceiro, que seja, e você se coloca no seu lugar, aí você pede o cardápio, tudo com muita calma. Aí pedem as bebidas, aí cada um olha aquilo que vai querer comer, com muita calma, pede uma entradinha, tudo vagarosamente. Por quê? Porque a comida é uma desculpa para estarmos juntos, para nós conversarmos, para nós nos conhecermos. A gente não vai lá que nem morrendo de fome. Tem uns que vão, né? Mas na verdade deveria ser uma desculpa, assim como quando se faz um churrasco, faz uma festa, é tudo desculpa para você socializar, para você se reunir. Essa é a verdade. Mas é tudo muito calmo, tudo muito tranquilo. Aí a pessoa pede o prato dela, você pede o seu, aí a gente vai comendo as garfadas calmamente, tomando drink, muito vagarosamente. Os relacionamentos eram assim. A pessoa primeiro gostava da outra, aí ela pedia a pessoa em namoro. Olha, pedir em namoro, isso é antigo, hein, gente? Meu Deus do céu, jovem nem sabe o que é isso. Aí depois ficava um tempo junto, só de mão dada, depois de algum tempo beijava, nossa, que maravilha. Aí noivava, aí depois ia casar, né? Hoje, se você falar para um jovem isso, ele fala, você está namorando? Não, imagina, isso é coisa antiga, eu estou ficando. Nem é mais namorado, é crush, é o meu crush. As pessoas nem sabem mais o que é esse ritual, porque o relacionamento é um ritual, que respeitado, feito devidamente, é muito bonito. As mulheres adoram, os homens geralmente são muito apressados, mas calma, vamos respirar, para a gente voltar naquilo que era interessante. Mas, depois desse tipo de relacionamento, com a velocidade ciclópica dos dias, a nossa alimentação virou um fast food, virou um self-service. Quando nós vamos nos alimentar num restaurante fast food, num self-service, o que é? É aquela correria, aquela loucura, não é? Você vai na fila e pega uma coisa, pega, senta e come correndo, vai embora correndo. Hoje as pessoas, de um tempo para trás, as pessoas começaram o relacionamento rápido, e acontece tudo rápido, e o encanto também perde rápido, porque é necessário um tempo de maturação para o amor acontecer, porque as pessoas confundem paixão com amor. Eu escutei a música que estava tocando aqui no começo, que é do Legião Urbana, que muitos acham que é a epístola de Paulo aos Coríntios, um pedaço, mas um pedaço é Camões. A parte depressiva de Camões. Nessa música, nós podemos verificar certinho, o Renato Russo, ele coloca o quê? A parte do amor, na epístola de Paulo aos Coríntios, que ele mandava uma mensagem para Corinto, que estava perdido na prostituição, e que as pessoas precisavam sair da prostituição para valorizar o amor, por isso que ele manda a carta a Corinto. E o Renato Russo pega a parte do Camões, que é a parte depressiva, porque todo esse relacionamento tem um alto e baixo. É estar-se preso por vontade, é ferir a quem vence o vencedor. É um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É mais depressivo que isso? Isso é a paixão, isso não é o amor, isso é a paixão. É ferida que dói e não se sente. É um fogo que arde sem se ver. Isso é a paixão. Quando nós conhecemos uma pessoa inicialmente, é assim, é um fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente, porque é aquele deslumbre, é aquela loucura de estar com uma pessoa que faz até mal, que se não fosse os hormônios produzidos pelo amor, ninguém se relacionaria, de tão louco que é a paixão, de tão fantástica que pode nos destruir. Mas ninguém vive só de paixão, porque senão todos nós teríamos um monte de ponte-safeira no coração, né?
Não conseguiríamos nem fazer uma poesia para a pessoa amada, porque é tanta loucura, é tanta produção de adrenalina, de noradrenalina e outros hormônios, que nós nos destruiríamos. Aí com o tempo veio o amor. Mas com relacionamento fast food, self-service, não dá tempo. A pessoa mal entra na paixão, ela já separa e já acaba o relacionamento. Porque não deu tempo de descobrir o amor. Não deu tempo de maturar o amor. O amor precisa ser maturado. E quando a gente achou que já estava ruim, veio o relacionamento rodízio, né? Que é um troca-troca constante. As pessoas se tornaram simplesmente nômades do amor. Ninguém mais está feliz com ninguém. Nós trocamos de relacionamento como nós trocamos de roupa. Ninguém é bom, ninguém presta, nada está bom. Não é assim? Mas não deveria ser assim. Diz um ditado antigo que para você conhecer outra pessoa, você precisa comer um saco de sal. Só que eu vou ser sincero para vocês. Não é um saquinho de sal cisne que você compra no mercado, aquele saquinho. Antigamente o saco de sal tinha 60 quilos. Agora você imagina, cada dia que vem lá, vocês lindas na casa preparando o jantar para o lindo que vai chegar. Aí vocês vão salgar com aquele saco de 60 quilos. Você pega um pouquinho e salga hoje, um pouquinho amanhã, são 60 quilos. Oxe, se não der tempo de conhecer outra pessoa, acabou, né? Porque nós precisamos de tempo para conhecer outra pessoa, para saber os seus vícios, suas virtudes, para saber os seus gostos, suas predileções, porque o relacionamento ele é feito de aceitação, não é o eu. Um relacionamento em que um dos dois, ou os dois, tem o ego aflorado, nunca vai para frente, porque sempre nós teremos que abrir mão de alguma coisa para que o amor aconteça. Aquele que queira que tudo seja conforme ele quer, em primeiro lugar que na vida ele vai ser um fracassado, que nada na vida é do jeito que a gente quer. Os pais que educam os filhos com essa mentalidade, quando elas têm que encarar o dia a dia, a vida, a pessoa se torna uma fracassada, porque a vida não tem a tolerância que um pai ou a mãe tem. Ou você vai do jeito que a onda manda, ou você vai ficar para trás. Da mesma forma, o relacionamento, nós temos que ter uma tolerância, uma abnegação para abrir mão hoje, para que a outra parte abra mão depois. E existem muitos relacionamentos que não dão certo, porque ninguém quer abrir mão de nada. Os dois bicudos, geralmente mimados pelos pais, pelas mães, crianças que foram crianças, se transformaram em aborrecentes, que tudo começa lá atrás. Desde que você não eduque a criança devidamente, o homem para ser homem, a mulher para ser mulher, ou que você entenda que aquela criança não é nem homem, nem mulher, que ela é trans, mas que, independente disso, que isso não é defeito, isso não é vício, isso não é uma doença, mas é um fator de transição entre a polaridade masculina e feminina devido à reencarnação, que ela, apesar do mundo não enxergá-la como um ser humano, que o mundo não enxerga, e a maioria das religiões também não enxergam esse ser como filho de Deus, como ser humano, o pai e a mãe têm que ensiná-la a ser decente e honesto, porque o que conta não é a predileção sexual da pessoa, mas é a perversão dos sentidos, é o quanto aquela pessoa é honesta no relacionamento, o quanto ela é decente, porque é isso que Jesus espera de nós, sermos honestos em nossos relacionamentos. Porque tem muita casal heterossexual que faz coisa que até Deus duvida, mas para o mundo são pessoas de bem. Ah, mas se conhecesse, Jesus até chora de saber o que faz. Então nós devemos entender que o relacionamento
tem de ter abnegação. E quando diz o profeta que nós não devemos entregar o coração para um ou para o outro, nós não devemos entregar. Eu entrego para você o meu coração, então você vai ficar sem, vai morrer. É isso que acontece. Parece uma piada que eu estou falando, mas tem gente que faz isso. Entra no relacionamento e entrega o coração da outra pessoa. Aí essa pessoa vai embora, o que acontece? A pessoa se mata. A pessoa perde a razão de viver e acaba a sua existência. Ninguém é responsável por nossa felicidade. Nós temos que achar um meio de ser felizes com quem somos. As pessoas auxiliam a nossa felicidade, mas ninguém pode ser o motivo de nossa felicidade, porque as pessoas são morríveis. Elas morrem, elas partem para o mundo espiritual e existem outros que vão embora, porque elas mudam de ideia, porque nós estamos num período em que não se conserta mais nada, nós trocamos, não é? Antigamente, os sapateiros estavam, aí na falência. Antigamente tinha um sapato, ele formava um buraco na sola, estragava, você levava no sapateiro, ele consertava, você continuava com o sapato, 5, 6 anos, não era assim? Hoje, Ave Maria, estragou um pouquinho, você joga fora, você compra outro. TV, nossa mãe do céu, nós que somos um pouquinho mais velhos, que somos da época de TV com tubo, eita, nós que se ligava a fazer para funcionar, eita, quanto tempo ficar com uma televisão, hein? 10, 20 anos com a mesma televisão. Hoje não, dá um probleminha, compra outra televisão. É LED, é OLED, é XLED, é tudo que a pessoa pode imaginar. Daqui a pouco a gente está dentro da televisão. Porque ninguém conserta mais nada. E o relacionamento ficou assim também. Nós passamos a descartar objetos, provocando um mal irremediável para a natureza, aumentando a produção de gases estufa. Depois a gente não quer que tenha enchentes para tudo quanto é canto, né? Vocês acham que é de graça que no Rio Grande do Sul está tendo enchente? Quando os gaúchos começaram a produzir charque, há muitos séculos atrás, você olhava o território da pecuária no Rio Grande do Sul, eram milhares de bois, de pedaços de bois, sendo curtidos para serem vendidos, milhares. E isso eu estou falando 300 anos atrás, quando começaram as charqueadas. Sabe quanto a pecuária é responsável pelo aumento de gases estufa? E por destruir a atmosfera da Terra e aumentar o aquecimento global? 73%. 73%. Então, era óbvio que isso ia acabar acontecendo há algum tempo. Mas nós temos uma vontade desmedida de ter as coisas, que nós perdemos o equilíbrio, a noção, tudo para ganhar dinheiro. Só um parêntese. Então nós devemos pensar com a vida e com a ecologia. Assim como nós passamos a descartar os objetos, nós passamos a descartar as pessoas. Mimados, homens, mulheres, ou trans, que sejam. Imagina, o jovem foi mimado pela mãe, porque geralmente, né, Freud já dizia, o filho geralmente é mimado pela mãe e a filha pelo pai. Sempre é assim. É a síndrome de Édipo e de Electra. Freud já dizia isso na psicanálise. A mãe mima o filho de forma que nenhuma mulher é boa. Nenhuma mulher presta. Tudo não presta. E o pai também detesta todos os namorados da filha. Nenhum presta. É mentira isso? Não é. Aí vão os dois, porque uma hora eles vão casar, vão se relacionar, vão sair de casa, né? Vai para uma mesma casa. Imagina, os jovens de hoje que não sabem lavar uma roupa, que não sabem fritar um ovo, são mestres em fazer miojo, e mesmo assim, muitas vezes sai uma porcaria. Isso porque demora 3 minutos para ficar pronto.
Não sabem limpar uma casa, que pai e mãe não deixam, porque senão a criança vai quebrar a mão, a unha, né? A pessoa vai se machucar, vai ter uma torção, vai pegar um câncer, né? De lavar uma louça, de limpar um banheiro, né? Então as crianças nem sabem o que é isso. Aí vão para o relacionamento, muitas vezes não tem dinheiro para contratar uma empregada, né? Geralmente não tem. Aí o bonitão estava acostumado, que tem gente que nem a roupa escolhe para tomar banho. Tem homem que nem escolhe a roupa. Isso é um absurdo, gente. Eu lembro do meu pai, eu olhava assim, meu pai, eu não cresci, minha mãe ia, levava a roupinha prontinha, deixava na porta do banheiro para ele pegar. Eu olhava assim, falava, mas não sabe escolher a roupa? Não sabe? Ah, se deixar ele coloca qualquer roupa. Mas como assim? Então ele é morto, morreu. E tem um monte de gente que é assim. Aí o casal entra, aquela felicidade, aquela volúpia, aquela paixão. Aí o bonitão vai tomar banho, nem toalha leva. Termina de tomar banho e fala, benzinho, traz a toalha. Ela fala, mas você não pegou? Ah, não peguei. Tá bom, tá feliz, né? Nossa, os hormônios estão, né? Então, deixa pra lá. Leva a toalha, eu também não peguei minha roupa. E vai lá e pega a roupa e leva pro bonitão. Leva hoje, amanhã, passa um mês, 2, o terceiro, ela fala, mas esqueceu de novo? Minha mãe fazia, então casasse com ela, eu não sou sua mãe. Aí já começa o forrobodó e vira uma bagunça. E acaba o casamento. Por causa de uma bobagem dessa. Muitas vezes acaba porque o homem gosta de comer bucho e a mulher gosta de comer filé mignon. Ah, bucho? Não. Mas ele gosta. A pessoa gosta. Então ela vai deixar de gostar porque ficou com você. Para um relacionamento funcionar, ele precisa de 3 elementos: admiração, respeito e desejo. Sem esses 3 elementos, olha, não funciona. Desejo, esse é o primeiro, né? É animal. A primeira coisa que nós sentimos quando nós vemos outra pessoa é um sentimento primitivo, neuroquímico, que é a libido funcionando, que é normal. Isso é algo primitivo que até os animais têm. Desejo, que também a hora que acaba o desejo complica, né? Mas é o desejo, que é isso que gera paixão. Só que nenhum relacionamento sobrevive só com desejo. Ai, porque aquela moça é linda, maravilhosa. Oh, aquele moço, olha, ele é maravilhoso. Com o tempo tudo cai, existe a lei da gravidade. Eita, tudo vai e fica diferente. A gente fica murcho, que nem um maracujá dentro de uma gaveta. O cabelo cai, a gente... Nossa, olha, gente, é uma coisa... Tem um monte de gente que tenta ainda vencer a velhice, a idade, mas faz parte da vida. E muitas vezes o desejo também cai, também diminui. Para a mulher a progesterona, para o homem a testosterona, o homem na andropausa, a mulher na menopausa e assim por diante. Tem todos esses fatores. Por isso que no desenvolvimento do relacionamento é necessário desenvolver a admiração, porque para uma pessoa amar a outra é necessário que um admire o outro. Se não houver admiração, há decepção, e isso destrói o amor, antes mesmo dele nascer. E o respeito? O respeito é o mínimo que um ser humano deve ter pelo outro. E nós vemos, pelo aumento da violência doméstica, principalmente depois da pandemia, que aumentou 74%, a violência doméstica no Brasil e o feminicídio. Por quê? Porque o pessoal teve que ficar junto dentro da mesma casa. Olha que coisa absurda. Era um momento que Deus falou, olha, vocês vão ficar dentro da casinha aí, na pandemia, vocês vão aprender a lidar com o outro, tá bom? Ah, tá bom. Não, começaram a se matar. É o que aconteceu. Olha como a gente é maravilhoso, como ser humano é maravilhoso. Não podia sair de casa, tinha que aprender um lidar com a diferença do outro. É nesse momento que o respeito é importante, e a admiração. Se você é uma pessoa que procura cultivar virtudes, nossa mãe do céu, todos irão te admirar, apesar de muitos te odiar, porque ninguém é obrigado a gostar de você, mas quem está do seu lado, sim, né?
Porque a hora que acabar o desejo, vai sobrar o que, gente? A admiração e o respeito. E se algum dia a admiração acabar? Tendo o desejo e o respeito. No entanto, se o respeito acabar, não há desejo e admiração que sobreviva. Nada acontece. Existem casais que se amam e se separam, porque apesar de se amarem, não se respeitam, se agridem, se ofendem, e ainda têm filhos e fazem isso com os filhos. E fazendo assim o casal, ensina os filhos a serem umas pessoas que não têm sociabilidade. E dificilmente eles manterão relacionamentos. Descartarão tudo, porque tiveram um exemplo dentro do próprio lar. Não estou dizendo aqui que a pessoa deve ficar eternamente com aquilo. Não, imagina. Se está acontecendo o problema, lógico que tem que separar. É óbvio. O Emmanuel dizia para o Chico que o divórcio tem que funcionar. Eu vou falar como que o Emmanuel passou para o Chico. É entendível. O divórcio é compreensível como previdência contra o crime. Sem ele, o assassínio ou suicídio, seja ele o assassínio ou suicídio, uma prevenção para que coisa pior aconteça. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor ou a quinina para certas febres são recursos de emergência sem capacidade de liquidar as causas profundas da enfermidade, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso. É uma profilaxia o divórcio. É uma prevenção para que não ocorra a violência doméstica nem o feminicídio. E nem a infelicidade em família, entre o casal e com os filhos. É por isso que nós temos que pensar bem o que nós queremos, respeitar. Se não funcionar, cada um vai para o seu lado, vai embora, que muitas vezes não encontrou alma gêmea. Não é porque a gente encontrou a pessoa que a pessoa é a perfeita. A vida, nós encontramos 3 tipos de pessoas: as pessoas cometas, as pessoas estrelas e as pessoas, Ave Maria, nem sei que nome dá. As pessoas cometas são aquelas que passam e vão embora, elas não esquentam a cadeira. As pessoas estrelas são aquelas que passam e ficam. Agora, no entanto, tem as pessoas que passam, causam uma confusão, burburinho, que precisa ser reparado, geralmente de outras reencarnações, e ela fica, ou muitas vezes vai embora, pela inaceitação e a falta do perdão e do respeito. São os relacionamentos provacionais. 70% dos relacionamentos no mundo são provacionais. Que tem gente, todo mundo acha que encontrou a alma gêmea, já está na 5ª alma gêmea, na 6ª alma gêmea, porque não é alma gêmea. Era gema ou algema, mas não era alma gêmea. A alma gêmea, para ser alma gêmea, tem que ser um ser que você encontra diversas reencarnações, em que você não precisa falar, a pessoa já sabe o que você está pensando, porque vocês se acostumaram a estar juntos. Não existe segredo. Deus não criou uma pessoa para estar com a outra. Criei vocês dois, é pro resto. Não é assim que funciona. Todos nós somos criados simples e ignorantes, para, através do nosso livre-arbítrio, nos descobrirmos como individualidade e descobrirmos as pessoas que nos rodeiam. Nesse périplo, nessa caminhada, nós nos apaixonamos, nós nos infelicitamos, nós tropeçamos e caímos, nós nos levantamos, e a gente encontra alguém que vai querer estar sempre junto com a gente, nessa reencarnação, na próxima. Por isso que quando a gente encontra um outro alguém que toca o nosso coração, a gente fala amor à primeira vista. É naquela vida, né? Mas deve ser amor à 28ª vista. Por isso que para a gente aprender a amar, eu sempre dou o exemplo de um livro que eu acho magnífico, que todos deveriam ler, que é O Pequeno Príncipe, de Exupéry. É um livro tão fantástico. O Exupéry, ele era espiritualista, e ele traz um conselho espiritual, cada capítulo do livro.
Mas no 20º capítulo da raposa é magnífico. Quando o pequeno príncipe encontra com a raposa, a conversa começa assim: quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo? Propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Daí ele refletiu bem e acrescentou: o que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro homens. O que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procura galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? Mais uma vez a raposa não falava. É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. É isso que falta na nossa vida. Cativar. Enquanto nós não cativamos o ser amado, não vai acontecer admiração, desejo, nem tampouco respeito. E o diálogo entre eles promete, acontece, e a raposa fala assim: vou te dar um exemplo. Se você me cativar, antes de você me cativar, eu serei para tu uma raposa igual a outros 100 mil. Assim como você será para mim um garoto igual a outros 100 mil. Não terá importância nenhuma. Mas a partir do momento que você me cativa e eu te cativo, você será único para mim e eu serei única para você. Presta atenção. Eu te reconhecerei pelos seus passos. Quando andares, eu estiver na minha cova, eu sairei para te ver de alegria. Mas se o passo for diferente, eu me manterei escondida, com medo de ser um caçador. E os trigos? Eu não como trigo, nem tampouco como os pães. Mas quando eu olhar um trigo, eu vou lembrar do seu cabelo dourado. E o barulho do vento mexendo o trigo me trará uma sensação feliz, porque eu me lembrarei de você, porque você me cativou. Ele falou, daí o príncipe fala: eu tenho uma rosa que fez isso comigo. Ele falou: rosa? Tem essas certas coisas estranhas na terra. Ele falou: mas não é da terra. É de outro planeta? É de outro planeta. Lá tem caçadores? Não. Tem galinhas? Não. Tem raposa? Não. Nada é perfeito. A raposa falou. Ele falou assim, ela falou assim: eu tenho um segredo para te dizer. Só se enxerga bem com o coração. Ele falou: não entendi. Ele falou: existem umas rosas aqui perto. Vá vê-las, que quando você voltar eu vou te contar um segredo. Ele vai. Ele olha para as rosas e ele fala: de fato, vocês não têm importância nenhuma para mim perto da minha rosa. Porque eu não a cativei, ela não me cativou. A minha rosa eu cuidei, coloquei água, tirei as lagartas, deixando 2, 3 para evitar o avanço das borboletas ou dos outros insetos. Eu cuidei dela, eu cativei. Então ela é minha. E foi embora. Eu falei: eu entendi o que você quis dizer, rapaz. Aí ela falou assim para ele: eu quero que você me cative. Falei: como eu farei isso? Primeiro, você vai chegar e ficar a uma distância de mim, sem falar nada, porque a língua é uma fonte de maus entendidos. Você vai me olhar pelo canto do olho, se aproximando, até que através do olhar a gente se entenda e seja um cativado pelo outro. Aí a gente pode conversar. Ele falou: tá bom, vou fazer isso. Foi embora. Ele voltou no outro horário, no outro dia, falou: devias ter voltado no mesmo horário. Ele falou: por quê? Porque daí o meu coração estaria preparado para a sua chegada. Porque se tu falas que chegará às 3, desde as 2 eu já estaria agitado e feliz esperando você chegar. Não é assim? Não é assim? Agora você me cativou. Ele falou: mas eu preciso ir embora. Ela começou a chorar. Por que você me fez te cativar?
porque era importante. Mas você vai chorar? Vou. Você vai ficar triste? Vou. Então a culpa é sua. Mas entenda que só se enxerga bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Leve isso para contigo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quando você se torna inesquecível, nem a morte é capaz de fazer você esquecer quem você ama, ou aquele que partiu, ainda mais para nós espíritas, porque nós cativamos. Qual de nós tem a preocupação de cativar a outra pessoa? No dia a dia, nós queremos o quê? Fazer sexo. Nós queremos sanar as nossas necessidades fisiológicas e acabou. Não acabou. O sexo é importante, lógico que é. Mas e o amor? A baliza, a estrutura que sustenta tudo. Se nós não cativarmos a pessoa que está do nosso lado, acabou. Não existe. É o dia a dia, é as dificuldades, é o pagar contas que é tão difícil, é um pacientar o outro, acalmar o outro, é no momento de dificuldade um carinho aqui, um carinho acolá, é um apoio, é a mulher que vai no cabeleireiro e pinta o cabelo e corta o cabelo. Minha esposa foi sábado pintar o cabelo, foi 8 horas da manhã, voltou 2 horas da tarde. Falei, meu Deus do céu, achei que você não voltava mais para casa. Imagina se você não fala que ela ficou linda, e ficou linda, maravilhosa, que ela fez luz do cabelo, ficou lindíssima. Mas tem homem que a mulher chega em casa e fala, e daí estava fechado o cabeleireiro? Nossa, aí acabou, né? É uma panelada na cabeça. Nós precisamos desse carinho, nós precisamos desse amor no nosso dia a dia. Se nós não fizermos esse amor acontecer dentro do lar, como nós faremos acontecer esse amor acontecer no mundo? O nosso mundo anda tão seco, tão sem amor, tão sem paixão, porque nós estamos mais preocupados em ganhar dinheiro, mais preocupados em saciar as nossas necessidades mais íntimas, e esquecemos de ter empatia, de sentir a dor do outro e se colocar no lugar do outro, para então nós sermos felizes. É necessário entender por que a pessoa está triste, porque ela não está rendendo no emprego, porque ela está faltando na casa espírita, o que está acontecendo, por que a pessoa está chorando, por que ela emagreceu, por que ela engordou. Não só falar, nossa, engordou, hein? Nossa, emagreceu, hein? Não, se interessar pela pessoa e amar profundamente, estar vivendo um momento de forma mais profunda possível, entendendo que nós somos espíritos e temos o compromisso de progredir ao infinito, até nos tornarmos perfeitos. Mas como nos tornarmos perfeitos sem amar? Por isso que fala Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Se ele tivesse todo o poder, se ele não amasse, não serve para nada. Nós precisamos amar mais as pessoas, e começando a nos amar, que isso é o mais importante. É isso que Jesus espera de nós, nos amarmos, aprendermos a nos amar, são os laivos do egoísmo e do egocentrismo, para aprendermos a amar o nosso próximo de forma verdadeira e infinita. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Vocês gostaram da palavra?